Vamos ler o texto da nossa conversa de hoje, do nosso estudo. Nós estamos estudando Romanos, hoje nós estamos no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20. Eu vou fazer a leitura na tradução que a gente usa aqui na igreja, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E obviamente que quando a gente for tratar dos versículos, nós vamos usando a tradução que for melhor, né, para poder discutir os temas que estão no texto. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o 20, diz assim: Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, e não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, e não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Lemos capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20. Deixa eu fazer aqui uma contextualização daquilo que a gente vinha vendo já estudando, para facilitar a compreensão da sequência. Tá? Capítulo 1, Paulo se apresenta, ora pela igreja, faz uma afirmação de qual é o tema da sua carta, e o tema está lá naqueles versículos: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a salvação de Deus para todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, né? E afirma que o justo, aquele que é considerado justo por Deus, aquele que é alcançado pela mensagem do Evangelho, vai viver pela fé. Na sequência, ainda no capítulo 1, Paulo mostra a realidade de todo ser humano, dizendo que todos estão separados de Deus, todos são pecadores, que mesmo quando a gente faz essa hierarquia de pecados maiores, pecados menores, pecados que são individuais, pecados que atingem outras pessoas, pecados que não interessa qual seja, essa é a realidade de todos, judeus e não judeus, né? E não há nenhuma pessoa que possa se apresentar diante de Deus dizendo: eu faço por merecer de ser aceito, né? Então aí você tem o capítulo 1. O capítulo 2, Paulo começa a mostrar que por conta dessa realidade do ser humano, é preciso que ele entenda como ele se relaciona com Deus e como ele se relaciona com as outras pessoas. E aí ele vai dizer que ninguém deve julgar o outro. E por que ele não deve julgar o outro? Porque ele faz as mesmas coisas que o outro, se não piores. Então, se você não faz, se você não é melhor do que o outro, não tem porquê você se colocar como aquele que vai servir de juiz para o outro, né? Então ele diz que não deve se julgar o outro, nem quando é judeu em relação ao não judeu, né? E aí tem toda aquela discussão que nós vimos no capítulo 2, de Paulo mostrando que não adianta nada o sujeito nascer da tradição judaica, aprender os conceitos da religião judaica, ser circuncidado, mas só circuncidado no corpo e não no coração. Então não adianta nada, ele tem a herança cultural, mas ele não
é obediente a Deus, essa é a realidade de todo judeu, assim como também o não judeu também obedece a Deus, então não tem vantagem, e tanto judeu quanto não judeu não devem julgar o outro, né? E aí, quando nós chegamos no capítulo 3, que é o texto, na primeira parte que nós vimos a semana passada, nós vamos encontrar aqui Paulo mostrando assim, mas espera aí, ele não vai esquecer que ele está escrevendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma é formada por judeus convertidos ao cristianismo, convertidos a Cristo, mas também por não judeus. E aí ele vai dizer assim, bom, quer dizer então, já que não tem diferença entre judeu e gentil, então não tem vantagem nenhuma ser judeu? E ele vai dizer, claro que tem. E aí não é puxando a brasa para a sardinha do judeu, é para dizer o quê? Os judeus, vimos isso a semana passada aqui, né? Os judeus fazem parte da história da salvação, eles eram os responsáveis pelos oráculos de Deus, por aquilo que Deus queria que o homem fosse. Então, aí nós fizemos aqui uma viagem lá no Antigo Testamento, mostrando todo o desenvolvimento da história da salvação, como Deus chama Abraão, né? E como o povo de Israel, que deveria ser luz para as nações, acabou não sendo, né? E aí então, de novo Paulo vai deixar claro, os judeus têm a sua vantagem nesse sentido. Ele chega a afirmar no começo que a salvação vem dos judeus, porque Jesus é judeu, né? Ele é a continuação daquela história da salvação, e muda toda a sequência, porque agora, a partir de Jesus, não é mais nascer judeu, não é mais ser obediente à lei, não tem mais a prerrogativa de ser aquele que tem os oráculos de Deus. Agora, judeu ou não judeu, precisa do quê? Da mesma coisa, fé naquele que é o enviado de Deus, o que dá o sentido para aquela história da salvação, que é Jesus Cristo, tá? Quando nós chegamos no texto de hoje, aí dá a impressão que agora ele vai usar o argumento inverso, né? No começo do capítulo ele fala assim, quer ver? Vou até reproduzir aqui. Ele diz assim, então qual a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? E ele diz, sim, de muitas maneiras. Tem lá o objetivo que eles receberam de Deus de ser luz das nações. Mas aí hoje chega no versículo 9 e ele diz assim, agora ele está usando o argumento oposto, né? Então será que nós, os judeus, e ele era judeu obviamente, né? Será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não judeus? De modo nenhum, né? Então agora ele faz o quê? Ele faz, é uma forma de argumentação que é muito comum em Paulo, né? Ele vai aqui no argumento, mostra como é que é, aí ele pega e mostra o argumento oposto, né? Para dizer, ó, você viu ali? Não, aquilo ali não é bem aquilo. Agora deixa eu mostrar para você o contrário. Na primeira parte do capítulo, tem alguma vantagem ser judeu? Claro que tem, eles receberam os oráculos de Deus, mas isso não quer dizer nada, eles tinham que ser obedientes e não foram. Agora ele vem e fala assim, quer dizer então que nós, como judeus, então temos alguma vantagem? Não temos, né? Aí você fala, Paulo parece que, sabe aquela expressão que eu usei na outra semana aqui, né? Uma hora ele bate, outra hora ele assopra, né? É para dizer o seguinte, ó, não vai achando que você é mais do que é, não vai achando que você sabe mais do que deve, ou que você merece mais do que o outro, não é assim que funciona. E aí então ele vem, de modo nenhum, já mostrei que todos, isso foi o que a gente viu no capítulo 2 e agora no começo do capítulo 3, já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. O que Paulo faz aqui? Ele coloca todos debaixo do mesmo guarda-chuva. Existe diferença do judeu e do não judeu diante de Deus? Paulo diz, tem não. Tá? Então, percebeu a diferença dos argumentos? No começo do capítulo, então não tem vantagem nenhuma ser judeu? Tem sim. Teve a sua importância na história da salvação, teve a sua participação nisso, né? São importantes nesse sentido. Foram conduzidos por Deus na história da salvação. E os não judeus? Então quer dizer, então, já nós somos judeus, então a gente tem vantagem? Não tem. Por quê? E aí ele vai dizer, porque eu já mostrei para vocês
que tanto judeus quanto não judeus estão na mesma condição diante de Deus. Depois, mais para frente, não é o texto de hoje, né? É o texto da semana que vem, mas mais para frente vai ter aquele versículo que todo mundo aprende na escola dominical, a criançada aprende na classinha de aula infantil, né? Todos pecaram e todos estão carentes da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. É o 3:23, né? Aqui ele adianta e diz o seguinte: tem vantagem ser judeu? Não, por quê? Porque eu já mostrei para vocês que tanto judeus quanto não judeus diante de Deus estão na mesma condição, ou seja, são pecadores. Um parêntese que eu vou fazer aqui, que é importante a gente entender, porque é uma das discussões que aparecem quando se fala das heranças que as igrejas têm da Reforma Protestante. Uma das características importantes da Reforma Protestante é a afirmação de que todo ser humano é pecador e está separado de Deus, né? O Calvino usa para isso, são lá 5 afirmações dele, né? Uma delas é chamada de TULIP, né? TULIP, cada uma com uma inicial de uma afirmação importante de Calvino. Não é tanto importante a gente entrar aqui, mas só para você perceber que na herança da Reforma, a primeira letra, que é o P, é total depravação, total separação. Essa é a realidade do ser humano. Isso está na herança da Reforma, né? Lutero também vai dizer que o homem é pecador e não tem condição de se salvar por sua obediência, nem pela sua força de vontade e nem por cumprir nenhum tipo de norma ou de frequentar alguma religião. Ele também precisa da graça e precisa da misericórdia de Deus e, portanto, ele é incapaz, né? Aqui Paulo está dizendo a mesma coisa, apontando que, pelo argumento que ele está usando, nem judeus que têm a herança cultural e religiosa que conduziu até Cristo, e nem os não-judeus que não têm essa herança e que tem outra herança diferente, nenhum dos dois estão em posição diferente diante de Deus. Os dois, para usar a expressão que ele usa aqui, né? Olha aqui, ó. Judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Uma coisa importante aqui é a afirmação dele de que estão debaixo do poder do pecado. Não é só que são pecadores, todo ser humano é pecador, essa é uma afirmação bíblica. A questão não é só a presença do pecado, mas o poder do pecado. Por quê? Porque o ser humano, seja ele alcançado pela graça ou não, ele não está livre do poder do pecado. Ele está livre da presença do pecado? Não. Todo ser humano convive com o pecado e não está livre do poder do pecado. Por quê? Porque ele não é capaz de dizer assim: como eu conheço a Cristo, conheço a mensagem, eu não vou errar mais, eu não vou fazer nenhuma escolha que seja contrária à vontade de Deus. Ele pode até querer, mas ele não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque a natureza dele, aí nós vamos lá para outro texto de Paulo, né? Quando ele escreve os Gálatas, né? Não vai esquecer que Gálatas é quase que digamos assim, é quase que um esboço do que depois vira a carta de Romanos, né? O que lá em Gálatas é bem discutido assim, bem rapidinho, aqui em Romanos ele vai elaborar com mais detalhes, com mais calma, né? Escrevendo uma coisa com mais substância, né? Lá em Gálatas ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: vocês são chamados por Deus para serem livres, mas não vai esquecer que a sua liberdade tem um limite, e o limite da sua liberdade é o outro. Se você faz alguma coisa que acaba prejudicando o outro, você extrapolou a sua liberdade, né? E agora Paulo está dizendo aqui o quê? Olha, diante de Deus, nós não estamos livres até que Ele nos resgate, ou nos leve para junto dele, ou Ele venha de novo. Nós não estamos livres nem da presença do pecado e nem do poder do pecado. E aqui tem uma diferença em relação
à compreensão de outras linhas teológicas. Existem linhas teológicas hoje que afirmam que o homem pode optar por ser santo diante de Deus, por práticas de santidade, de maneira que ele consiga não pecar contra Deus. Existe esse tipo de linha hoje no meio evangélico. O que Paulo está dizendo? Não, você não só não vai se livrar do poder do pecado, como você também não vai se livrar da presença do pecado, tá? E aqui você tem um paralelo muito interessante que vocês conhecem muito bem, que é com o texto lá no Salmo, quando Davi fala que eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe, né? E aí você fala assim, mas onde já se viu você falar que a criança lá ingênua e não sabe nada, e nem sabe falar ainda, já nasceu com a herança do pecado. Essa é a realidade do ser humano, né? Não tem para onde você escapar e dizer assim. Aliás, tem linha da filosofia que também discute isso, né? Tem uma linha da filosofia que diz assim, não, o homem nasce bom, quem corrompe o homem é a sociedade, né? A outra fala, não, o homem nasce ruim, não tem jeito, né? São linhas filosóficas. Na linha teológica apresentada por Paulo, qual é a realidade do ser humano? Judeus e não judeus estão debaixo do poder do pecado. Você pode até querer, você pode até lutar contra. Paulo chama isso da luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, escrevendo para os Gálatas, e ele vai dizer, essa é a realidade daquele que crê. Ele sabe o que tem que fazer de bem e às vezes não faz, e ele vai falar isso também no capítulo 5 e 6 aqui do capítulo de Romanos, mas no capítulo 6, quando ele vai falar lá sobre a luta do novo homem com o velho, né? A antiga natureza está sempre puxando para que o sujeito faça as coisas de maneira incorreta, né? E depois ele vai dizer no capítulo 7, não, esse é o 7, no capítulo 8 ele vai dizer, você foi liberto desse poder, né? Você ainda está sob o poder, mas você tem capacidade, sendo dirigido por Deus, de fazer o que agrada a Deus. Você não está livre da presença do pecado. O poder do pecado continua lá, mas em Cristo você pode obedecer mais do que desobedecer, né? Isso lá no capítulo 8, chegamos nele aí, tá? Mas só para você perceber o que Paulo está aqui argumentando, que não há diferença nem para quem é judeu, nem para quem é gentil. E aí, na sequência, ele vai fazer uma série de citações da Escritura. E aqui Paulo faz uma coisa que eu acho muito interessante, porque quando a gente faz isso hoje, né? Quando um pastor faz isso, um pregador faz isso, né? Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, o pastor está fazendo uma coxa de retalho, né? Pega um trecho daqui, um trecho daqui, pega um trecho de lá, pega um trecho, mas é exatamente isso que Paulo vai fazer aí, tá? Olha o que ele diz aí, versículo 10, como dizem as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Onde é que está isso? Eu já vi isso em algum lugar. Isso é Salmo 14, está lá no Salmo 14, né? E lá no Salmo 14 é até mais rígido, fala assim, diz o louco no seu coração, nécio, né, na tradução antiga, diz o nécio no seu coração, Deus não existe, não há Deus, né? Então você tem aqui, deixa eu fechar aqui, você tem aqui o Salmo 14, 1 a 3, e você tem também, na sequência, no versículo 12, a citação do Salmo 53. 53? O 53 é a reprise do 14. Você já teve a oportunidade de ler o 14 e depois ler o 53? É o mesmo salmo, né? Alguém copiou de alguém lá, né? Pois é. Aí você vai para o 53 e ele diz o quê? Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Na tradução antiga dizia, não há nenhum sequer, né? O que Paulo está fazendo? Ele acabou de afirmar que todos estão debaixo do poder do pecado. Ele não vai sair falando, essa é a minha opinião.
ele vai buscar a base onde? Na Escritura. E ele pega primeiro o Salmo 14, depois ele pega o Salmo 53. Depois, se você quiser, você dá uma olhadinha aí para você ver, porque o 14 e o 53 são iguais, tá? Para você perceber que é a mesma coisa, tá? Então, o que Paulo está fazendo? Ele está dando base para a afirmação que ele acabou de fazer, de que todo homem está diante de Deus nas mesmas condições. É pecador, está debaixo do poder do pecado. E aí ele vai no Salmo 14 e diz o quê? Não há ninguém que faça o bem. Não há, olha aqui, ó. Não há uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Aí você olha e fala, mas não é possível, não sobrou ninguém, né? Nós temos no Antigo Testamento uma forma de interpretação, mesmo quando a avaliação do povo de Israel, né? Isso você vai encontrar muito nos profetas. Você sempre encontra nos profetas Deus dizendo por meio do profeta que o seu povo desobedeceu, mas sempre tem um pequeno remanescente que é fiel, que é obediente. Ou seja, a maioria não quer nada, a maioria não obedece, a maioria não segue a orientação de Deus no Antigo Testamento, mas sempre tem um pequeno remanescente que é fiel. Você vai encontrar muito nos profetas, né? Agora aqui Paulo vem e ele não fala do remanescente. O que ele fala? Fala, vamos tomar a maioria. Sabe como é que é a maioria? Ninguém obedece, ninguém é fiel, todo mundo perdeu o juízo, todo mundo não faz a prática do que é correto, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí então ele está citando 2 salmos para dizer, essa é a realidade do ser humano. Peraí, nós já vimos isso, já vimos lá no capítulo 1, agora ele está dando base a partir do Antigo Testamento para aquilo que ele afirmou lá atrás. Está vendo como ele estava correto? Ele foi buscar a afirmação do Antigo Testamento que diz exatamente o que ele já tinha dito. Versículo 13: todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. Peraí, também já vi isso em algum lugar. Pois é, mais 2 salmos. Um é o Salmo 5 e o outro é o Salmo 140. Você percebeu? O que Paulo está fazendo? Ele está buscando um trecho aqui, um trecho ali, um trecho lá, né? Para dar base para aquilo que ele está afirmando. Uma coisa importante para você entender, que Paulo faz isso, e não vamos esquecer que a própria carta de Paulo aos Romanos é um comentário, é uma explicação de um versículo lá de Abacuque, que é o justo viverá pela fé, né? Você diz assim, mas então eu posso fazer isso, eu vou pegar qualquer texto do Antigo Testamento e ligar com o outro. Não é bem assim, não é bem assim. Vou te dar um exemplo aqui, a gente brincava muito com isso quando eu estava no seminário. O pessoal fazia esse exercício de caçar texto, né? Combinar um com o outro, e a coisa não dá muito certo, né? Vou usar aqui, né? O sujeito pega e fala assim, você já deve ter visto em algum momento da sua vida alguém que tem aquela ideia, eu tenho que tomar uma decisão importante, então deixa eu ver o que Deus tem para mim, para me ajudar a decidir. Aí ele pega e abre a Bíblia, assim, né? Aquele negócio, faz sorteio de texto bíblico, aí ele abre a Bíblia, aí o sujeito abriu a Bíblia, o que caiu? E Jonas foi e se enforcou. Não, peraí, acho que eu peguei o texto errado, eu sorteei errado, não é isso que Deus quer. Não, vamos fazer de novo. Aí ele abre de novo, o que tem que fazer, faça depressa. Peraí, não, está errado também, vamos pegar outro. Abriu, vai tu e faz o mesmo. Se ele for fazer essa ligação de texto aleatório, o que ele está fazendo? Não é uma interpretação de texto, ele está ligando um texto que pode ter nada a ver com o outro. Não é o caso dos textos que Paulo está citando, né? E quando se faz a interpretação do texto,
que é o que a gente faz aqui quando estuda um texto como esse, veja, você não está simplesmente, você percebeu aí que eu falei nesse texto, eu comecei a estudar esse texto aqui, e eu fiz menção lá de Gálatas, e eu fiz menção do outro texto. Aí você fala, mas da onde que você tirou? É porque ele está ligado. E por que ele está ligado? Porque não só pode ser o mesmo autor, como é o caso de Gálatas e Romanos, mas também pode ser o mesmo assunto, tratado por outra pessoa sobre o mesmo assunto. É diferente de você fazer escolha aleatória, né? Eu já vi isso acontecer, tá? O sujeito abriu lá e caiu no profeta, e o sujeito falava do gafanhoto que ia fazer não sei o quê. Tá. O que tem a ver com a decisão que ele tem que tomar? Nada. Porque não é assim que se lê Escritura Sagrada. Tá? Escritura Sagrada não é jogo de sorte, né? Eu vou abrir aqui e o que cair, não é assim, né? Então é importante a gente perceber isso, porque quando você estuda um texto, e quanto mais você aprende da Escritura, isso acaba se tornando uma coisa quase que automática. O que acontece? Você lê um versículo e fala assim, lembrei do outro. Por que você lembrou do outro? Porque ele está ligado com aquilo. É o mesmo assunto, é uma orientação semelhante, é um outro falando de um tema semelhante, e aí você lembra do outro. Lógico, se o sujeito não tem o hábito de ler a Escritura, e pouco se importa em aprender a Escritura, ele vai ler, para ele é sempre novidade, porque ele não consegue fazer essa conexão com outros textos, né? E se você já percebeu, quando a gente faz uma pregação, faz um estudo, o tempo todo você está ligando uma coisa com outra. Você está lidando com afirmações, com orientações e com ensino, seja de Jesus, seja de Paulo, seja do Antigo Testamento, sempre ligando uma coisa com a outra, dizendo, está vendo? Isso aqui tem a ver com aquilo, né? Não tem como você fazer isso se você não tem um mínimo convívio com a Escritura. Tá? É aquela história, né? Eu acho lindo a Bíblia, mas não leio de livro, vai ajudar, né? Não vai aprender, não tem jeito, né? O pessoal que é criado na igreja é interessante, porque quando a gente é criança, né? É o meu caso também fui criado na igreja dessa forma. Minha mãe levava eu para a igreja, eu ia para a escola dominical e tinha a classe das crianças, né? Se você decorasse o versículo do dia, você ganhava uma estrelinha que punha lá no seu nome, né? E aí você quer ganhar do outro porque você decorou o versículo. Acabou a escola dominical, você não lembra mais, mas você decorava para a escola dominical, né? E lá o versículo, quando era versículo curtinho era fácil, quando era meio comprido já apertava um pouco, né? Mas o que é? Você vai aprendendo, né? Você vai memorizando o texto bíblico, né? Então quando eu falo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, já sei, é 3:23, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo sabe, o texto do João lá, né? Que é a afirmação de que Jesus é o Salvador. Isso é o 3:16, né? De João. Todo mundo sabe, porque até aparece na televisão, nos jogos de futebol, o cara escreve lá, João 3:16, né? Para ver se o sujeito lê o negócio lá, né? Todo mundo sabe, né? Você memoriza. Então é importante a gente perceber isso, porque Paulo está lembrando, principalmente para quem é da tradição judaica, aquilo que ele já sabia. Ele já sabia, porque ele já tinha os salmos. E aí ele volta lá e fala assim: então, você é judeu, tem alguma vantagem ser judeu? Tem não, viu? Você quer ver como não tem? Vou usar o que você está acostumado a saber, o seu texto sagrado. Olha aqui, ó. Nenhum obedece a Deus, todo mundo se desviou do caminho. Não tem um que faça o que é certo, todo mundo faz tudo errado. E ele está citando o quê? A escritura do judeu. Está vendo como você não é melhor do que o não-judeu? Percebeu como é que a argumentação de Paulo é direcionada? Letícia, leva lá o microfone para o Gustavo. Percebeu como ele direciona a argumentação? Para que aquele que está ouvindo entenda o quê? Poxa, no meu texto, no texto que eu considero sagrado, já disse que eu não sou tão grande coisa. Pode falar, Gustavo. Uma dúvida muito técnica. Pois não. Depois, quando a gente faz a leitura do texto, no Antigo Testamento, nós fazemos, se for feito de forma emocional, trazendo aí para o nosso dia a dia. É como se o texto fosse nesse momento.
Então, quando tem esse tipo de coisa assim, ninguém honrava Deus de forma adequada. A gente tem duas formas de entender isso. Tem uma forma atual, ou seja, isso vale agora. Isso foi escrito há 3 mil anos atrás, vale agora. Ou uma outra forma, isso é um relato histórico daquilo que aconteceu naquela época. Naquela época, ninguém amava Deus como ele amava. Sim. A minha dúvida é a seguinte: quando Paulo faz essa argumentação, ele usa como uma referência histórica, outros próprios fazem isso, ou eles fazem o que a gente faz hoje. Traz aquele texto antigo e uma interpretação como se acontecesse agora, como ela evolucionou. O que é que Paulo faz? Ele retoma um texto do Antigo Testamento. No caso dessas citações, vamos usar aqui uma expressão popular. Ele está dando uma cutucada nos judeus, né? Ele está dizendo: vocês têm vantagem. Ele acabou de falar no começo do capítulo 3 que eles tinham os oráculos de Deus. E agora fala: então quer dizer que nós temos vantagem em relação ao judeu? Não, você quer ver como não? Olha aqui, a sua própria escritura, aquilo que você adota como verdade, como escritura sagrada, diz que vocês são desobedientes, vocês estão debaixo do poder do pecado. Aí você vai dizer, ele está atualizando direto, ele está tomando como um relato histórico. O que ele está fazendo? E aqui vamos fazer uma separação entre duas coisas distintas que é importante para a gente entender. Quando a igreja, e Paulo faz isso, né? Quando a igreja lê o texto do Antigo Testamento, não importa de qual seja, não importa de que texto seja, não importa de qual época seja, quando a igreja lê o texto do Antigo Testamento, a chave de leitura, o óculos que você coloca para entender aquele texto é o ensino de Jesus. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem um salmo lá que diz assim, de pegar as crianças e bater a cabeça delas numa pedra, para se livrar dos inimigos, como se fosse bater uma criança numa pedra. Aí você olha e fala assim, isso aí combina com o que Jesus ensinou? Não, está distante. Então essa afirmação do salmista, ela precisa ser entendida primeiro lá dentro do contexto dela, né? Ou seja, quando eles estavam enfrentando um problema, estavam sendo dominados por um inimigo e ele quer se livrar do inimigo. Então é a raiva de quem quer se livrar do inimigo que está presente no salmo. Isso é a compreensão do texto dentro do contexto em que ele foi produzido. Agora, quando você vai para o Novo Testamento e vai para a interpretação cristã, você vai olhar para um texto desse e vai dizer assim, então, isso aqui precisa ser entendido lá naquele contexto, não serve para nós. Nós não podemos hoje falar assim, como está na Escritura, então todos os que são contrários ao que eu penso e que são meus inimigos, hoje em dia tem muita gente incentivando inimizade, né, por conta de diferença de opinião. Então eu me sinto no direito de pedir que Deus extermine ele, como o salmista. Isso não combina com o ensino de Jesus, né? O que Jesus fala do inimigo? Jesus tratou desse assunto? Tratou. Ele diz assim, amai os seus inimigos e orai pelos que te perseguem. Combina com o salmo, tá? Então você precisa ter clareza de perceber o seguinte: textos do Antigo Testamento precisam sempre ser interpretados com o óculos de Cristo. Senão, você vai fazer o texto dizer uma coisa que valia lá e você traz para agora, sem passar pela compreensão do que é a vontade de Deus que está em Cristo. O que Deus revela para a humanidade é aquilo que Cristo traz. Então você não pode simplesmente tirar de lá e trazer aqui, tá? Existe quem faça? Existe, lógico que existe. E o que o sujeito faz? Ele faz o texto dizer aquilo que interessa a ele. Ele faz o texto concordar com o pensamento dele. Por isso ele vai escolher o texto que fala aquilo que ele gosta, né? Quer um exemplo disso que eu estou falando? Você já percebeu as pregações da teologia da prosperidade? Já viu? Tem um monte de igreja pregando prosperidade. Você já viu que eles pegam muito texto do Antigo Testamento? Eles não pegam Jesus, eles não pegam Paulo, eles pegam o texto do Antigo Testamento. Tem um lá que é famosíssimo, né? Você vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Bobagem, ele está falando de uma realidade específica. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com
capitalismo, acúmulo de dinheiro e ser mais importante do que o outro, porque a sociedade quer que seja assim. Não tem nada a ver. Mas o que o cara faz? Ele faz o que interessa. Esse texto cabe no que eu quero dizer. Então ele pega o texto e traz para agora, sem passar pela lente de Cristo. E aí faz o texto dizer o que ele quer. Tá? No seminário a gente tem um nome para isso. Faz do texto o nariz de cera, aponta para o lado que você quer. Tá? Não pode fazer isso. Tá? Então, respondendo a pergunta do Gustavo, a gente pega o texto lá e traz para hoje, pode fazer isso, mas a lente da interpretação é a lente de Cristo, é a lente do Evangelho. E aí, Paulo está fazendo o que aí? Paulo está fazendo exatamente isso. Ele está pegando aquilo que era caro para o judeu, para dizer, vocês não são tão bons quanto vocês pensam, mas daqui a pouco ele vai dizer, Deus resolveu esse problema de vocês. Como é que ele resolveu isso? Ele não resolveu com a sua obediência, ele resolveu em Cristo. Cristo é que conserta essa realidade que é a realidade do judeu e do não judeu. Os dois estão debaixo do poder do pecado. Os dois não são capazes de agradar a Deus, mas Deus mesmo resolve a questão por meio de Cristo. Tá? Então ele vai fazer uma leitura que no fim das contas é uma leitura cristológica, né? Ele vai ler o Antigo Testamento, aqui ele está dando uma cutucada no judeu, mas ele vai fazer a leitura mais à frente dizendo, está vendo aqui ó, como é que é? É só em Cristo. Se não for pela fé, se não for pela graça de Deus, se não for em Jesus Cristo, nem judeu, nem gentil tem salvação. Não tem como, não tem para onde. Pode falar, Gustavo. Eu vou melhorar um pouquinho a cabeça dele. O judeu tem, no Antigo Testamento, as Escrituras, além de Escrituras Sagradas, também correlatam na sua história. Sim. Eles usam como referência religiosa e histórica. Sim, religiosa e histórica, sem dúvida. E aí, Paulo é extremamente argumentativo nos seus textos. Ele parece que quer escrever uma tese, ele cita fontes e origens daquela ideia. Sim. E aí, a minha dúvida é que algum momento o povo judeu poderia virar e assim, muito bem, você está falando da história do nosso povo, nós éramos assim, e não somos mais, porque isso aconteceu no passado. Talvez o próprio povo judeu já tinha esse entendimento que eles podiam trazer fatos passados, fazer uma nova interpretação do seu cotidiano. Sim, em Israel, é bom a gente lembrar, e Paulo faz isso, realmente ele retoma ideias da história de Israel, e aí você tem a citação do Salmo, mais para frente aí vai ter uma citação de Isaías também, né? Ele faz essas citações, ele retoma algo que era importante na história de Israel, mas ele sabe, porque ele era fariseu, embora agora já convertido, mas ele sabe que na época de Paulo, na época de Jesus, como é que a coisa funcionava? Aquelas normas do Antigo Testamento eram agora interpretadas e reinterpretadas por quem? Pelos rabinos, né? Eu até dei exemplo aqui, em outra ocasião aqui, de como eles interpretavam o mesmo texto, né? Então você tinha rabino, para pegar um exemplo simples aqui, para facilitar a compreensão, você tinha um rabino que pegava lá o texto que falava do divórcio e dizia, só tem uma forma de você se divorciar da sua mulher, por adultério. Qualquer outra coisa não é motivo de divórcio. Aí tem outro que era também rabino, também reconhecido, também importante na religião judaica, e falava, não. Ó, isso aqui não é só adultério. Pode encontrar nela alguma coisa feia. E aí ele interpretava, a coisa feia podia ser, ele achou uma outra mais bonita do que aquela. Então ele achou que ela é feia e achou uma outra mais bonita. Então ele pode dar carta de divórcio porque ele não quer mais aquela que ele acha feia, que a outra que é mais bonita, né? E o outro que era ainda mais liberal, ele falava o quê? Achar alguma coisa feia nela pode ser o seguinte: você chegou para almoçar em casa e ela queimou a comida, e você achou uma coisa feia nela, carta de divórcio, arruma outra. Você percebeu? O texto era um só, mas a maneira de interpretar dos rabinos às vezes era mais fechada, mais exigente, outras mais ou menos, outras nada exigentes, entendeu? E aí, obviamente, o que acontece? Você tem o mesmo texto e você tem no povo de Israel
quem gosta da interpretação desse, daquele ou daquele outro, de acordo com o quê? Com aquilo que ele já pensa. Ah, minha mulher é bem crente, né? Vive brigando, vive queimando minha comida. Aqui, ó, o rabino fulano e tal lá disse que eu posso dar carta de divórcio para ela, não vou estar quebrando também. O outro já é assim, não, ó, minha mulher resolveu sair com o vizinho, então vou dar carta de divórcio, está na lei aqui, né? Então aí o que o sujeito faz? Ele adota aquilo que concorda com ele. Era assim na época de Jesus? Sim, senhor. Né? Os rabinos tinham suas interpretações. Quando Jesus começa a pregar, teve muita gente que achou que ele era mais um rabino, com uma nova interpretação de textos do Antigo Testamento. E aí Jesus vai dizer: não, vocês não entenderam nada. Não me confunda com os rabinos. Os rabinos pegam o texto do Antigo Testamento e dizem: é assim que entendem. Jesus vem e diz assim: não vim trazer a interpretação da lei, eu vim cumprir a lei. E cumprindo a lei, vocês agora passam a ter só 2 mandamentos, que na verdade é um, né? Amar a Deus, amar o próximo. Esquece do resto. Não precisa o resto. Porque se você fizer isso aqui, você já cumpre aqueles. Você não precisa se preocupar com carta de divórcio. Por que você não precisa se preocupar com carta de divórcio? Porque se você ama a Deus e ama o próximo, você vai ver a mulher, o marido, ou seja lá, o namorado, seja o namorado, de que jeito? A partir do mandamento do amor. Ah, não dá para continuar. Continue, mas a base na vida cristã, a base é o amor, não é a norma. Ah, estou esperando fazer alguma coisa errada, porque daí eu tenho argumento para largar. Não. Então é outra mentalidade. A pregação de Jesus é o anúncio do reino de Deus, é outra forma de pensar, não é uma reforma da lei do Antigo Testamento. O que Paulo faz é, sendo judeu, tradição farisaica, o que ele faz? Ele volta lá atrás e diz: ó, tá vendo aqui como é que você se posiciona aqui? Você está sendo descrito aqui, ó. O Salmo diz que nenhum é obediente a Deus, todo mundo se desviou, todo mundo saiu do caminho, todo mundo está vivendo de uma maneira que não agrada a Deus. Nenhum, não tem exceção, né? Essa é a argumentação do Paulo aí. Ele está relendo a partir de Cristo? Está, porque ele vai aplicar mais para frente. E ele está usando uma questão histórica? Tá. Mas o judeu podia falar: não somos mais assim? Até poderia, mas ele diria: não melhorou nem um pouco. Porque agora vocês, além de não obedecer, vocês tornaram a lei flexível de acordo com a própria vontade. Ficou pior. Tá? Além de não obedecer, ele é mentiroso porque interpreta de acordo com o interesse, né? Então tem que ter muito cuidado, porque a Escritura, ela revela a palavra de Deus, e a palavra de Deus, segundo a própria Escritura, é uma pessoa, é Cristo, né? Hoje a gente faz uma confusão, as igrejas hoje brigam por causa disso, né? Faz uma confusão, está inclusive discutindo isso, está na pauta hoje em dia, né? Estão querendo proibir isso, aquilo. Conversa mole. Isso é conversa mole. O que está na Escritura hoje é interpretado por uma imensa maioria de acordo com aquilo que interessa para ele. Ele não quer saber do que Cristo quer, ele não quer saber do que é o Evangelho, ele interpreta do jeito dele. E aí o que acontece? Não pode ter nenhum tipo de censura, ou de eu não poder ter acesso. Você pode ter acesso, inclusive, porque hoje tem Bíblia no telefone, né? Um monte de tradução diferente. Ninguém está dizendo que não pode. Agora o sujeito acha que se você vai proibir usar a Bíblia. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não fique escandalizado, mas tem muita bobagem sendo feita e falada em nome da Escritura hoje que devia ser proibido mesmo, tá? De tanta bobagem e de tanto anti-evangelho que tem, tá? Mas não é o caso dessa discussão que tem hoje aqui no Brasil. Estão querendo tolher a minha liberdade de pensamento. Pode pensar o que você quiser, só que a sua liberdade de pensamento vai até onde afeta o outro. Isso chama-se contrato social. Você vive em sociedade. O que você pensa
Você pode pensar que a Terra é plana. Não é, mas você pode pensar. E você pode, não, eu acredito. Pode, a Xuxa acredita em duende. Ela pode acreditar? Pode. Ela pode provar? Não, não pode. Claro que não. Por quê? Porque é tão fictício quanto a Terra plana. Pode ter opinião? Pode. Mas você não pode impor a sua opinião ao outro, né? Você não pode dizer, não, se alguém discorda do que eu penso, se alguém discorda do que a igreja cristã evangélica pensa, está errado. Para. Você não foi chamado para impor nada para ninguém. Você foi chamado para dar testemunho do evangelho de Cristo que liberta as pessoas e não faz as pessoas ficarem bitoladas. É só isso aqui, e se você pensar de maneira diferente da minha, você está errado. Tá? A liberdade que Paulo falou lá em Gálatas também é liberdade de você pensar. Aliás, Deus te deu 2 orelhas, ou 2 ouvidos, uma boca para falar menos, ouvir mais, e um cérebro que é maior do que a orelha e a boca junta. Para quê? Para usar, para pensar, para aprender a pensar e não ficar falando bobagem porque viu no WhatsApp, né? Ou no YouTube. Né? Vira e mexe, a gente recebe um vídeo lá, uma mensagem no YouTube falando um monte de bobagem. Aí você olha e fala assim: será que o cara não percebeu que isso aqui é bobagem? Não é possível. Ah, não, eu transfiro a minha capacidade de pensar para quem manda a mensagem para mim no WhatsApp. Não dá, né? Aí não dá. Eu gosto do texto, só para fechar esse parênteses aqui, um texto de um teólogo até bastante conservador, que é o John Stott. Ele diz, ele tem um livrinho que chama Crer é Também Pensar. Por quê? Porque Deus não te deu cérebro para você servir de separador de orelha. Não, é para usar e para pensar, né? É a grande diferença, o grande referencial do ser humano é a sua capacidade de pensar. Ele não é o animal mais forte, ele não é o mais bonito, ele não é o mais veloz, ele não é o mais nada, ele só tem um diferencial: capacidade de pensar. É o que faz ele ser a imagem e semelhança de Deus. E aí o sujeito abre mão de pensar. Como é que pode? Não pode. Pois não, voltando àquela questão da natureza humana, né? Essa forma de adaptar as interpretações das suas necessidades, ela não acontece só no sistema religioso. Não. E hoje está muito claro isso. Tanto que no jornalismo tem o mesmo conceito de lei de ser. Sim. O jornalismo trata a mesma ideia, você interpretar algumas coisas a seu favor. E aí tem uma frase boa que fala de você tem direito às suas opiniões, você não tem direito aos seus fatos. Opinião do outro bem, você não pode falar próprio só assim. Você não pode fazer o fato concordar com a sua opinião, né? Porque fato é fato, né? E você tem razão. Hoje em dia você tem muito disso nos chamados meios de comunicação, né? Não existe comunicação hoje que seja neutra. Eu estou apresentando o fato. Não, eu estou apresentando o fato que interessa para a minha empresa de comunicação, porque eu ganho dinheiro com isso, porque isso me interessa e eu estou defendendo uma ideia aqui. Né? Por isso que quando você quiser saber o que o fato de fato é, o que você tem que fazer? Veja as várias versões diferentes sobre ele e crie e interprete aquilo que você seja capaz de ler e aprender. Tá? Quando o sujeito vira de um extremo ou de outro, ele só ouve a mesma coisa. É o que acontece com os algoritmos, né? Você entra no Google lá e procura assim: eu preciso comprar um par de tênis. De repente começa a aparecer propaganda de tênis em todo lugar que você abre na internet. É o algoritmo dizendo: eu sei que você está procurando, então vou te dar um monte de opção. A mesma coisa acontece com opiniões. O sujeito é de uma certa determinada linha e ele começa a procurar aquilo que concorda com ele. Só vem o que concorda com ele. E vai ter um monte de coisa, de um lado ou de outro, ou de um lado intermediário, não importa. O que você tem que fazer? Veja os dois lados. De preferência, veja várias opiniões de vários lados, para que você possa formar a sua própria ideia sobre aquilo e baseado na sua capacidade de pensar. Nem todo mundo é igual, tem gente que é mais informado, outro menos informado, mas ainda assim você vai ter a sua opinião e não aquilo que interessa para esse ou aquele meio de comunicação. Tá? Vamos só fechar aqui por causa do nosso horário. Olha aqui, ó.
versículo 19 a 21. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. E agora ele está começando a dizer o quê? Eu fui lá buscar no Antigo Testamento a base para vocês entenderem que não tem diferença entre judeu e não judeu. Todos estão debaixo do poder do pecado. E nós sabemos que a lei diz aquilo que é para os que estão debaixo da lei. Ou seja, quem não está debaixo da lei, ou seja, os não judeus, não tem nada a ver com a lei. Eles não têm obrigação nenhuma de cumprir lei, porque eles não estão debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. O que Paulo acabou de fazer foi dizer: não confunda a lei com o julgamento de Deus. Deus julga as pessoas, nós já vimos isso no capítulo 2. Deus julga as pessoas por aquilo que elas são e fazem, e não pela lei. A lei é para quem está debaixo dela. A não lei, ou a sem lei, ou a vida do não judeu é avaliada por Deus a partir dos mesmos valores, independente de lei. Por quê? Porque não tem lei, né? O sujeito que era lá grego, o sujeito que era romano, ele tinha a lei de Israel? Não. E ele vai ser julgado pela lei? Não. Ele vai ser julgado pelo quê? Pelo julgamento de Deus, que julga com justiça a partir do quê? Da revelação de Cristo. É outra coisa. E Paulo está dizendo, percebeu? Não tem judeu, não tem gentil. A lei é para quem está debaixo da lei. Para quem não é, não precisa dela. Para quem não é, ela não faz sentido. E o versículo final, olha aqui, ó. Pois ninguém aceita, e aqui é a aplicação de Jesus, olha aqui, ó. Versículo 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Percebeu? Olha aqui, ó. Ninguém que está debaixo da lei pode dizer que é aceito por Deus porque obedece. E agora ele vem dizer assim: ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam o que? Apenas que elas não estão de acordo com Deus. Né? É um argumento que depois ele vai explicar de maneira mais detalhada mais à frente, quando ele diz o quê? Para quem serve a lei? Para evidenciar o pecado. A lei é como se você olhasse no espelho e falasse assim: estou fora do padrão. Essa é a lei. Mas ninguém pode obedecer a Deus, ou pode ser aceito por Deus por causa de cumprir o que está na lei. Percebeu como é que é? E aí o que ele está dizendo? Vocês, ele vai dizer isso mais no texto da semana que vem, nós vamos voltar a discutir aqui. Nenhum de vocês é aceito, nem por causa da lei, nem porque não tem lei. Vocês são aceitos por causa de Cristo. É ali que você recebe a graça de Deus. Em outras palavras, vocês são justificados pela fé, não pela obediência. Deu para entender até aí? Tá bom? Semana que vem retomamos a partir do versículo 21 e vamos até o final do capítulo 3, tá bom?